A gente sabe que não é fácil, né, gente? Cuidar de dois, né? Cuidar de um é difícil, imagina dois, né? Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui. E para isso eu vou chamar aqui a Marla. A Marla é psicóloga lá do Hospital da Criança. E ela vai trazer uma reflexão para nós sobre o desafio de ser mãe, tá? E que Deus te abençoe, viu, minha filha? Minha filha. Vou orar por você, Marlinha, um pouquinho. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu entrego a vida de Marla em Tuas mãos. Senhor Deus, que ela possa trazer uma palavra realmente que venha tocar os nossos corações. Ó Deus, trazei à memória dela tudo aquilo que ela planejou, Senhor. E muito mais que ela não planejou, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, bom fim de tarde já, né? Acho que iniciozinho aí de noite. Deixa eu colocar só um tempozinho aqui para mim, que eu gosto de marcar. Pronto, vamos lá. Pode colocar, Kaique. Gente, então, que nem a mãe me apresentou, eu sou psicóloga, trabalho em pediatria já há alguns anos, então eu atendo mães e crianças todos os dias, né? Falo, quem atende pediatria, de vez em quando vê o pai, mas normalmente quem a gente vê é a mãe. Quem é a mãe é que sabe muito bem disso, né? Então, vou falar um pouquinho dos desafios de ser mãe. Até aumentei o S ali no nosso slide, né? Então, são vários desafios. Pode passar, Kaique. Primeiro, eu queria que cada um que estivesse aqui tentasse pensar num sentimento que, para vocês, representa a maternidade. Conseguiram? Pode passar. Eu falo que a cada dia eu penso em um. Depende do dia que alguém me perguntar. A maternidade ela é regada de muitos, muitos, muitos sentimentos. E muitos sentimentos ambíguos. Nem todos os sentimentos são bons, apesar de normalmente a gente só falar dos sentimentos bons, priorizar falar deles, né? Então tem muito sonho, alegria, amor, diversão, mas também tem raiva, tristeza, medo, ansiedade, saudade, não é? A gente oscila entre esses dois. Eu lembro de um estudo que eu li anos atrás, quando eu trabalhava com pré-natal psicológico, que era o atendimento de grávidas, né? Que ele falava de gestantes que demoraram anos para engravidar e fizeram vários tratamentos ao longo desses anos. E quando elas engravidavam, qual era o sentimento? Era ambíguo. Ao mesmo tempo que elas estavam felizes, elas estavam tristes. Ao mesmo tempo que elas estavam eufóricas, elas estavam ansiosas. Ao mesmo tempo que elas estavam tranquilas, elas estavam ansiosas, isso se oscilava. Você fala, mas uma mulher que está há anos tentando engravidar, quando descobre a gravidez, vai ter medo, ansiedade, preocupação, angústia, desespero? Vai, porque é uma mudança, uma virada de página, né? Pode passar. E aí eu trago aqui as crises. Nós, seres humanos, passamos por 2 tipos de crise ao longo da nossa vida. As crises inesperadas, bater um carro, sei lá, o que mais que é inesperado? Uma doença. Ninguém planeja, não, tudo bem, mas mês que vem um AVC, tranquilo. Ninguém, né? A gente espera que nunca aconteça, inclusive, na verdade. E tem as esperadas. As crises esperadas da vida são crises planejadas, crises que a gente sonha, às vezes. E aí, por exemplo, casar é uma crise? É. Sabe por que é uma crise? A crise é tudo aquilo que me modifica, tudo aquilo que muda a minha estabilidade que eu estou vivendo naquele momento. Crise não significa que é ruim. Crise significa que me desestabiliza. Quem aqui, quando casou, não desestabilizou? Eu lá na casa da minha mãe, do meu pai, tranquilo, tudo pronto, tudo pleno, as contas pagas, né? Aí a gente casa, descobre que o pão não chega na mesa sozinho, a roupa não se lava sozinho. Você descobre que tinha coisa que tu não sabia que teu companheiro faz e que tu descobre que te irrita, né? Coisas que tu não sabia, não morava junto para saber, não é? Então, é uma crise, me desestabiliza. Pode passar. E das crises podem vir transformações, né? Então, às vezes, ali o início de um casamento tem vários embates, mas como é que faz isso? Como é que a gente guarda isso? Eu lembro que um hábito muito diferente entre a minha família e a do Felipe era de onde guardar a comida, por exemplo. Na minha família, minha mãe, Deus me livre de deixar 10 minutos fora da geladeira. E eu sempre era a última a chegar em casa. Então, eu sempre tinha que tirar a comida, fazer meu vestido
e comer. Eu amava comer mexido, porque eu chegava mais tarde, sempre tinha que esquentar. Na família do Felipe, a comida era colocada no forno. Até o último filho chegar, o último guardava. E nisso já estragou a comida lá em casa, assim, algumas vezes quando a gente casou, porque eu não tinha ideia que ele tinha guardado no forno, ele tinha o hábito de guardar e não tinha o hábito de tirar e pôr na geladeira, lá ficava a comida, não é? É um hábito pequeno, mas que vem das nossas casas, e a gente foi se transformando para o hábito da nossa família, para a identidade da nossa família. E na nossa família veio um pouquinho da minha, veio um pouquinho da dele, veio coisas que nós construímos juntos, e a gente vai transformando aquela crise em uma coisa muito boa. Pode passar, Kaique. E ser mãe é uma crise? Também. Às vezes esperada, às vezes inesperada, né? Pode ser dos dois. Cada um tem a sua história com a maternidade, né? Mas é uma crise. É esperada no sentido de que se espera normalmente que ao longo da vida as pessoas cresçam, casem, tenham filhos, né? Mas ao mesmo tempo é uma crise. Quantas mudanças vêm com a maternidade, né? A gente se reconstrói quase que por inteiro, quase tem que se reencontrar de novo, né? Pode passar. E aí essa crise muitas vezes começa na espera. Não é só quando a gente já é mãe. Começa no processo da espera pela maternidade. Quanta angústia tem na espera, às vezes, por engravidar, na espera por uma adoção. Eu tenho um casal de amigos meus que, desde que eles se conheceram, eles sempre quiseram ter filhos biológicos e filhos por adoção. E foram anos na fila de adoção, anos, assim. Eu lembro da angústia dela, ela era muito presente, ela sempre estava lá, acho que é na vara, né? Não lembro, ela sempre ia lá para ver como é que estava, para ver o processo dela, para tentar. E quando ela recebeu a notícia que ela, enfim, ia poder adotar as crianças dela, ela acabou adotando 4 irmãos, foi uma alegria, né? Mas o processo da espera foi de muita angústia, né? Até conquistar isso. Aquela mulher que às vezes está tentando engravidar há pouco tempo ou há muito tempo, e a angústia, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou conseguir engravidar? Como é que vai ser isso? É a hora certa? É a hora errada? Não é? Aí eu trago aqui 2 versículos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, esse processo de espera também tem que ser esperado no Senhor. Se a gente espera nele, a gente encontra muito mais paz do que quando a gente espera só pelas nossas pernas, né? E aqui um segundo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor, né? Então, assim, às vezes, nessa angústia, o que não passa pela nossa cabeça? Aquela mãe que às vezes já perdeu um neném, ou que está tentando há muito tempo, né? O Senhor que a faz ser mãe de filhos, né? Pode passar, Kaique. E aí, quando vem, enfim, às vezes uma gestação, né? Quantas mudanças a gente vive? Mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças sociais e até espirituais. Vamos pensar um pouco mais fundo? Mudanças físicas. Como muda, né? E da noite para o dia. Você está lá tranquilo, no outro dia sua barriga está maior, daqui um mês a barriga está enorme, daqui um outro dia você está inchado, outro dia você está vomitando, outro dia o cabelo está crescendo, daqui a pouco ele está caindo. Não é verdade? Muda tudo. E essa mudança perdura no pós-parto, né? Não volta assim, não. Vai um tempo para a gente se reconectar com a gente, né? E muita gente fala, nossa, mas você está linda, grávida. Várias amigas eu falo, não vou fazer foto, não, estou horrível. Eu falo, não, mulher, tira, depois você vai arrepender de não tirar, porque quando você olha para trás, você acha bonito, né? Mas quando você está vivendo, às vezes, pequenas coisas no corpo que está mudando incomodam, não é verdade? Mudanças emocionais. Lembra que eu falei dos sentimentos, o quanto oscila? Então, a gente vive mudanças emocionais, a gente está se construindo, durante uma gestação, a gente não gesta só a criança, a gente não gesta só o corpo do nosso filho, a gente gesta a maternidade, a gente gesta quem vai ser aquela criança na minha vida, onde ela vai dormir, quem vai cuidar dela, o que eu vou fazer com o meu trabalho, eu volto a trabalhar, não volto a trabalhar, eu consigo diminuir minha carga horária, eu gesto muitas coisas ao mesmo tempo. Não é só o corpinho do neném, né? Apesar de só isso já ser muita coisa. Sociais. Quanto muda na nossa vida quando chega a maternidade, não é? Das nossas redes, daquele grupo de amigos que a gente sempre saía, às vezes não vai conseguir sair mais tanto. Aquele que era mais... Às vezes tinha alguém que você nem era tão próximo, mas você se aproxima, porque também é mãe, é tão bom conversar com alguém que está vivendo igual, né? Que já tem alguma experiência para passar. Espirituais, a gente pode ter 2 caminhos, né? Vai ter aquele que às vezes vai se aproximar de Deus, aquele que às vezes vai se afastar no meio das angústias, né?
Mas imagina a responsabilidade espiritual de gerar uma vida. É uma responsabilidade que a gente vive nesse momento, né? Pode passar, Kaique. Deixa eu voltar aqui para o meu, para ir adiantando. E aí, nesse momento, é importante a gente lembrar que o momento de uma gestação também é um momento de cuidado de Deus. Eu amo esse texto, né, para trabalhar com gestante. Porque, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disto tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entrecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos nos seus livros, antes de qualquer deles existir. Então, enquanto a gente está gestando uma vida, Deus está vendo cada dia, cada coisinha que está sendo formada. Eu falo que a gente descobre que a gente não tem controle sobre nada na maternidade. É um ser humano sendo gerado na tua barriga e tu não tem ideia do que está acontecendo dentro de você. Eu falo, aquele dia que o menino não mexe, a gente vai rapidinho tomar um chocolate, né? Um café, dar uma sacudida. Tu mexe e diz que está tudo bem logo, né? Porque a gente não está vendo, a gente tem zero controle, né? Adianta aquele dia, gente, hoje eu acho que eu vou fazer um cabelo. Acho que eu vou fazer um olho hoje, hein? Não tem. A gente só está ali vivendo, mas quem está controlando tudo que está acontecendo ali dentro não somos nós. É Deus que está controlando cada osso, cada parte daquele corpinho que está sendo feito, né? Pode passar, Kaique. E aí eu acho isso aqui importantíssimo. A gente não nasce pronta para ser mãe. Que nem a Dalila falou ali, né? Por 20 e poucos anos da minha vida eu fui filha, eu não fui mãe, né? Então a gente não nasce mãe. A gente nasce uma menina, se torna uma moça, vira uma mulher, depois a gente vira mãe, né? Então, eu costumo dizer muito para as mães dos meus pacientes, nasce um filho, nasce uma mãe, né? A gente aprende a ser mãe todos os dias. Marla, mas eu já tenho 5 filhos. No 6º filho, tu vai ter que aprender de novo. Claro que tem coisa que já vem na bagagem. Claro, você já está craque em trocar uma fralda, né? Já tem as estratégias para o sono da noite, já não sofre mais por coisa pequena, né? Mas tem coisa que a gente aprende tudo de novo. E conforme eles vão crescendo, a gente vai aprendendo de novo. Aquele filho tranquilo na infância e na adolescência traz desafio, a gente está aprendendo de novo a ser mãe. Aí o filho vira adulto, você aprende de novo. Agora você está aprendendo a ser mãe de adulto, né? Teve uma menina, aprendeu a ser mãe de menino, um menino aprendeu a ser mãe de menino, a gente está o tempo inteiro aprendendo a ser mãe. Depois aprendendo a ser vó, não é? Mãe de 2º grau, que é um outro aprendizado, um outro lugar, né? A gente fala da avosidade, né? Não só da maternidade. Pode passar, Kaique. E aí, com a chegada dos filhos, vem vários desafios. E aqui eu falo de filhos de todas as idades, porque muitas vezes isso aqui não muda a depender da idade que o filho tem. A gente começa a viver com um filho pequeno, mas vive até o fim da nossa vida, né? Não tem para onde correr. Então, ajuste na rotina, a nossa vida muda completamente, não é? Privação de sono. A privação de sono sou só eu, que tenho um filho de 2 anos? Quem tem filho adulto vive privação de sono? Acho que a minha agora que deu uma parada. Mas enquanto morava com ela, ai meu Deus do céu, se a gente fosse sair com os jovens da igreja, eu chegava, estava lá, hibernando na sala, né? Demorou para aprender a dormir enquanto a gente estava na rua, né? Então, alguns estudos falam que a privação de sono dura anos, né? Da nossa vida. O filho está maiorzinho, adoece, tem pesadelo, tem medo de dormir, né? Julgamentos e cobrança social. É desde a hora que o menino está na barriga, né? Mas você está grávida, está comendo chocolate, tu vai matar esse menino, não é verdade? Mas sua barriga está tão menina, eu vi um caso de uma barriga assim, no dia seguinte, estava morto, hein? Não é verdade? O filho está maior, mas sua filha está saindo com essa roupa, essa hora? Mas as notas do seu menino estão boas? Mas está trabalhando com o quê? Deu sucesso na vida ou deu ruim? Não é verdade? É a vida inteira. Mas sua filha, seu filho, já te deu netos? Não é?
Eu lembro a minha sogra viveu muito essa pressão da vida à família, quando nem os filhos, tudo casado, nenhum dava neto, e todo mundo só perguntava, cadê os netos? A gente chegava na festa de família, se lê, ó, nenhum neto. Ninguém está dando neto. Eu falava, meu Deus, gente, deixa ela respirar, não é verdade? E a gente também. Autocobrança. Às vezes a cobrança não é só dos outros, é minha, né? Às vezes meu filho adulto ainda não está no emprego desejado. Poxa, mas será que eu que errei com alguma coisa? Será que eu tenho que empurrar mais esse menino? Né? Será que eu tenho que ligar? Não mora mais comigo? Como é que eu mando estudar? Não é? A autocobrança é o tempo inteiro, né? Inseguranças. A insegurança vem desde que a gente descobre que está na barriga, que nem eu disse, até o fim da nossa vida, né? Desafios de criar um ser humano feliz e saudável, né? Ao ser mãe vem uma responsabilidade tão grande em cima da gente, né? E é uma responsabilidade que é sincera, né? De educar essa criança nos caminhos de Deus, de inculcar na cabeça, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, nunca vai se desviar. É uma responsabilidade. Não é para ser visto como um fardo, mas é uma responsabilidade. Mas muitas mulheres veem sim como um fardo. Por que será que chega nesse lugar de um fardo e não de uma responsabilidade? Provavelmente pelo esgotamento, pelo cansaço, pela sobrecarga, pela falta de rede de apoio, por às vezes não conseguir buscar ninguém, Deus, para conversar, se esvaziar, não é? E aí, lembra da minha frase do nasce o filho, nasce uma mãe? Nasce uma invasora chamada culpa. Não é verdade? O menino está correndo, cadê a mãe dessa criança, gente? Pegou esse menino até agora, pelo amor de Deus. Às vezes está lá com o pai do lado, né? O pai pode estar aqui, ó, do lado do menino, mas cadê a mãe dessa criança? Não é? Eu lembro que eu atendi uma mãe, quando eu atendia em UTI neonatal. E a criança nasceu prematura, e a gente identificou pelos exames que ela nasceu prematura por conta de uma infecção urinária. A mulher grávida, ela tem uma chance alta de infecção urinária, porque o nosso sistema imunológico, ele baixa, para que a gente não ataque aquela criança. Porque é um corpo estranho, né? Não faz parte da gente aquele bebê. Então, a chance de uma infecção, por vezes, é maior. E acontece. Só que uma infecção urinária, dependendo do momento, pode entrar no trabalho de parto. E foi o que aconteceu com ela. E quando eu fui atendê-la, conhecê-la, todo caso novo eu ia conhecer, ninguém tirava da cabeça daquela mulher que o menino nasceu prematuro porque ela tomou um café no dia anterior. Eu falava, meu Deus, mas o exame está aqui, eu te juro, foi infecção, e não foi culpa tua, né? E o menino bem, mas foi o café. Eu acho que até hoje ela não deve tomar café, porque ela saiu daquela UTI falando, mas certeza que foi o café, né? Eu, não, mulher, não foi o café, pode ficar tranquilo. Uma outra que eu atendi anos atrás, o neném deu uma assadura, ela passou uma pomada, só que o neném deu alergia. Dessa alergia de assadura, ele realmente ficou bem machucadinho, da alergia da pomada. E teve que ir no hospital e teve que tratar a alergia. E ela, a culpa é minha, como que eu não imaginei que ele ia dar alergia? Eu falo, mas só se der bola de cristal, né? Como é que você vai saber que o neném vai dar alergia à pomada de assadura que toda mãe usa? Não é verdade? Que a primeira orientação que a gente recebe, passa a pomadinha, passa um Bepantol, não é? Mas ninguém tirava que a culpa era dela, que não imaginou que o menino ia ter alergia. A gente tem na nossa sociedade uma criação do instinto materno, né? Da mãe que sabe de tudo, da mãe que imagina tudo, da mãe que sabe até que vai chover, da mãe que fala, não pega aquela pista, da mãe que adivinha, quase uma adivinha, né? Um guia, não é? Mas não, gente, nem tudo é instintivo, nem tudo é natural, muita coisa é aprendida, né? E aí, nisso, a gente tem, né, na ciência, o termo que a gente fala, o mito da mãe perfeita. Que a gente tem que ser perfeita, a mãe não pode errar nunca. A mãe tem que adivinhar que o trem vai acontecer, que é para não deixar acontecer. Mas como você deixou o menino cair, você não imaginou que ia cair, mas o menino caiu foi em 1 segundo, você olhou para o lado, o menino já estava no chão, né? Você ficou ali horas e horas tutoriando, quando você olhou para o ladinho, puf, caiu, não é verdade? E isso traz muitos casos de depressão. Depressão pós-parto, porque a gente imagina que eu vou ser perfeita, que eu vou ser totalmente completa quando eu for mãe, que eu vou ser muito feliz sendo mãe, e a gente não coloca os desafios, a gente não pensa nos outros sentimentos. Tenho uma professora, né, que o meu primeiro estágio foi com ela, e centro obstétrico, e ela fez todo o estudo dela com base nisso, né, do quanto preparar as mães para a realidade também diminui a chance de uma depressão pós-parto. Claro que a gente não vai falar para a mãe, olha, acabou, hein? Não, não é isso. Mas preparar, que ela precisa se preparar para algumas coisas, ela precisa treinar, estudar. A amamentação é instintivo? 100%? Quem é que amamentou? Nem tudo é instintivo.
Se o menino não está pegando, o que eu faço? Se o peito está duro, o que eu faço? Se o leite está... O que eu faço com esse leite está sobrando? Não é? Aí vem a mastite, vem os outros problemas. Porque às vezes aquela mãe não foi preparada. Não teve alguém que passou aquelas orientações para ela, né? E ela achou que ia ser perfeito. Mas como que eu não consigo amamentar meu próprio filho? Eu sou uma péssima mãe, não é? Não, às vezes não dependeu dela, não é? Até no parto, né? Mas como que eu não tive um parto normal? Eu sou uma mãe horrível. Tem gente que vai para cesárea, tudo bem, né? Então, nasce um filho, nasce uma mãe e nasce a culpa, né? O desafio a gente se livrar dessa culpa. Pode passar. Essa foto que eu trouxe para vocês, o Nicolas tinha 7 dias de vida. Olha o cotoquinho. Estava aqui tocando violão. Eu falo que nesse dia a gente se arrumou porque a gente tirou foto com ele, né? Foi um dia que a gente foi tirar. E quem olha essa foto, eu espero que não veja, mas tinha uma mãe e um pai ali por trás batendo a foto, muito cansados, né? 7 dias. E o neném, como é que estava ali, gente? Pleno, tranquilo, de bucho cheio, tranquilo, tirando uma soneca, não é verdade? Mas nesse dia eu estava com dor, eu estava no pós-parto, eu estava com ponto, que foi o parto normal, mas precisou de ponto. Estava fazendo um monte de coisa. Ele tinha virado a noite sem dormir nada, não é? Aqueles desafios que a gente não conta, mas vive, né? Próximo. E cada fase da maternidade gera novos desafios, que nem eu já adiantei ali um pouquinho, né? Se eu olho o neném, é uma fase, um desafio. Quem é mãe de adolescente, é aquele entrando na escola, né? A fase do bioterrorista, né? Do menino que adoece na escola, adoece a família inteira, o tempo inteiro, né? Que a gente paga a escola e paga todos os remédios, cada semana, né? Um remédio diferente. Aí vira adolescente, vem os grupos, as amizades, né? Mas como que eu vou fazer agora para esse menino manter tudo que eu ensinei da igreja, se lá fora no mundo o ensinamento é outro e o adolescente é a fase que ele vai questionar? O que eu faço com esse menino me questionando, que agora está do meu tamanho, não é? Está do meu tamanho, quer sair sozinho, tem 300 mil amigos e não tá, eu não consigo mais ver o que ele está fazendo, eu não consigo mais ter certeza se ele está fazendo tudo que eu ensinei ou não. Eu preciso continuar encucando, por vezes confiando, porque eu não vou conseguir estar lá o tempo inteiro. Que desafio, né? Não deixa de ser angustiante. Hoje o que eu mais ouço da maioria das mães de filhos mais velhos que me encontram é: menina, essa aí é fácil, ó. Tá cansada? Tá fácil. Deixa crescer, fica muito mais difícil. Eu acredito, porque eu atendo adolescentes, atendo crianças mais velhas, atendo de 18 anos, né? Concordo plenamente. Do adulto que se forma, sai de casa, começa a namorar, vai casar, não é? Aí vem o ninho vazio, muitas vezes. O ninho vazio é o termo que a gente fala de quando a casa se esvazia, né? E é um outro desafio. O que a gente faz com a casa que está cheia há 20 e poucos anos? Né? Uma casa lotada, com muita gente, com bagunça, com horários, eu controlando, brigando, né? Tutoriando, menino para ver, mas eu estou vendo que está dormindo em casa, está seguro, né? E agora o ninho esvazia, o que eu faço? Eu estou sendo mãe há 20 e poucos anos, 30 anos, o que eu faço com esse tempo que me está sobrando, não é verdade? É um outro grande desafio, uma outra fase da vida que muitas mulheres deprimem, que muitos casais se divorciam, porque muitas vezes ao longo da vida o foco era filho, 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 filho. Ah, não te gosto não, mas fica quieto, filho, filho, não é? Não se olhou, não se resolveu. E quando o ninho esvazia, eu não tenho mais tanto filho para olhar, agora a gente tem que se resolver. E nessa resolução nem sempre dá certo. Mas porque eu posterguei essa resolução por anos da nossa vida, não é? Pode passar. E aí eu trago aqui um pouquinho de uma experiência de algumas mães da Bíblia, bem rapidamente. Vamos pensar Eva, uma mãe de primeira viagem. Eu fiquei pensando, né? Imagina Eva. Não tinha uma mãe para ensinar para ela como ser mãe, não teve uma mãe para ela falar, é assim que faz. Isso aqui eu não quero fazer não quero ser diferente da minha mãe, não é? Mas tinha Deus, que orientou, que guiou, não é? Então, acho que ela nos ensina que, independente da rede de apoio que a gente tem, do conhecimento que eu tenho, Deus nos capacita para ser mãe, né? Deus nos prepara e nos honra para ser mãe dos nossos filhos, principalmente se a gente se inclinar para buscar Ele, né? Sara, uma mãe impaciente que aprendeu a ter fé, né? Sara tinha uma promessa de que seria mãe, mas na impaciência dela,
fez um outro caminho torto, né? E esse caminho trouxe várias repercussões. Até que, enfim, ela aprendeu a realmente ter fé que só Deus daria o filho que prometeu para ela, não é? E aí vem Isaac. Ana, uma mãe de fé e de oração. Ana não podia ter filhos, uma mulher estéril, humilhada frequentemente, né? Justamente por sua esterilidade, mas que colocou diante de Deus e confiou que só Ele poderia dar o seu filho. E uma mulher grata, que cumpriu o acordo que tinha feito com Deus, que foi grata a Deus, que anualmente ia no templo agradecer a Deus. Maria, uma jovem abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Uma jovem virgem, noiva, que aceitou engravidar, independente do julgamento, não é? Aceitou carregar ali, né, Jesus, nosso Salvador. E imagino que tenha sido um grande desafio para ela, né? Imagina. Joquebede, a corajosa mãe de fé, mãe de Moisés. Pensa, num tempo de guerra, que ela não podia ter mãe. Ela foi corajosa para proteger o filho dela e depois para deixar o filho dela totalmente cuidado por Deus. Não é? Quem de nós colocaria seu filho num rio? Deus, nem imagino isso. Né? Numa piscina eu já estou assim, ó. Quem dirá no rio, não é? Então ela foi totalmente confiante de que Deus cuidaria do filho dela. Que ela poderia entregar, que Deus guiaria o melhor lugar para ele, para que ele pudesse viver. Pode passar. E aí eu vou pedir ajuda, mãe, para entregar os balões para mim. Flavinha, eu vou entregar um balão para vocês e eu vou dar alguns guias. Qual que é a orientação? Eu vou falar algumas situações e quando essa situação mexer contigo, for uma situação que te frustra, te irrita, mexe contigo, você vai encher esse balão na proporção de ar que isso mexe contigo ou já mexeu ao longo da tua vida. Às vezes vai ser uma coisa mais da infância, o filho está mais velho, lembra aí e vai dando aquela enchida de balão. Vocês que vão dar a proporção que esse balão vai encher. Se você sentir que chegou no limite, que para ti está na gota d'água, pode estourar o galão com a mão, ou de outra forma, ou pode seguir até ele chegar no seu limite. Se alguém tiver medo de balão, alergia, não tem problema. Vai imaginando aí seu balão enchendo. Porque às vezes tem gente que, Deus do céu, morre de medo de balão. Vamos treinar. Hoje a gente vai treinar o pulmão. Obrigada, Batata. Vai dando aquela alongadinha. Espera aí que eu vou dar o guia para vocês. Só falta ali no fundo receber. Tá terminando já. A bomba vai ter que ser aqui mesmo, ó. Tá com a minha tia por aí. Eu falei, tia, me socorre. Aí o desafio, ó, o marido trabalhando, a sogra com compromisso, as tia tudo com compromisso. Falei, meu Deus do céu. Vou dar aqui com ele agarrado na perna. Todo mundo recebeu? Vamos lá, gente. Vou pedir para vocês ficarem em pé, para a gente poder ficar mais tranquilo. Mais à vontade, relaxa, estica as pernas. Já estou bem no finalzinho. Vamos lá. Lembrando, vocês vão encher com a quantidade de ar que vocês acham que pesa isso aí para vocês, tá? Privação de sono. Não dormir, sentir sono e não poder dormir. Porque o menino está acordado, porque o menino está na rua, porque estou preocupada com o menino. Preocupação. Meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que está seguro? Será que vai ter sucesso na vida? Birra. Aquele que se joga no chão, no meio do shopping, na frente de todo mundo. Voltar tarde de casa. Você mandou chegar 10, dá 11, meia-noite, o menino não chega, não atende o telefone.
Quem é mais jovem, né, mãe, vai só rindo aí do tanto que tá fazendo a mãe encher o balão, né? Observa o balão da mãe enchendo. Deu a hora do menino acordar. Eu já chamei 3 vezes e aquela criatura não acorda de jeito nenhum. Tá atrasado para a escola, atrasado para a faculdade. Estamos na hora de ir para a igreja, o menino não acorda. Eu já chamei 1000 vezes. Mandei para a escola e tirou nota baixa. Reprovou de ano. Daquele 10 não saiu, tirou foi um 5. Eu já não sei mais o que fazer. Feedback de professora, tia da salinha da igreja, quem quer que seja que o menino tá tocando terror. Alguém chegou no limite. Casa bagunçada, tudo fora do lugar, tênis na sala, meia na sala, copo no quarto. Eu organizei as tarefas da casa, o menino não cumpre de jeito nenhum. A louça era dele, a criatura não lavou, já está com 17 anos, não ajuda nada em casa. Só dá trabalho. Filho que não me ajuda em nada. Falo, meu Deus, meu filho, um dia, ó, eu vou morrer, você vai morrer de saudade de mim, você vai chorar, falando, cadê minha mãe? Menino que não come bem de jeito nenhum. Você fala, pelo amor de Deus. Come uma salada. Come qualquer coisa, mas come. Não é? Pitaco alheio. Menina, mas tua filha, não acredito não. Dessa idade fazendo. Vi tua filha no shopping. Você não vai acreditar no que eu vi fazendo, hein? Perda de controle, sentir que eu não consigo controlar nada daquela criatura. Organizei minha rotina e nada deu certo. Planejei tudo, o menino não fez. Meu filho não ouve meus conselhos. Eu falo, meu filho, não faz isso, pelo amor de Deus. Ele fala, mãe, pelo amor de Deus, chega, deixa isso quieto. Já deu para mim, mãe. Não é? Que mais? O que eu esqueci aí? Fala aí, Beth, Namorado, primeira namorada. A preocupação. Más amizades. O menino tá com um grupinho que eu falo, meu Deus do céu, onde vai dar isso? Que mais? Oi? Mãe, tô namorando. Mãe, tô apaixonado. A menina que começa a se maquiar e se arrumar para ir para a escola arrumadinha, e você não sabe se fica feliz ou se fica preocupado. Mãe, vou me casar. Mãe, vou sair de casa. Fui demitido, mãe. Mãe, vou viajar, vou passar 1 semana fora com meus amigos. Mãe, tô grávida. Olha só, gente, vários balões estouraram. Esqueci de mais alguma coisa? Ó. Acho que a gente pode terminar. Alguns balões duraram. Palmas para nós que damos conta de tanta coisa, né? Pode sentar, gente. Pode passar, Kaique. Vocês pegaram, alguém conseguiu pegar os papeizinhos? Abre o papel e dá uma lida nele, gente. Eu coloquei alguns versículos diferentes, mas todos falando do mesmo contexto, né? Tem um que fala que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, né? Tem um que fala que nós devemos confiar no Senhor as nossas angústias, né? Tem vários aí. Alguém pegou Gênesis 2:3? Ali. Lê ele bem alto, mãe. Deixa eu pegar um outro. Isaías 26:3.
fala sobre a confiança em Deus, né? Não vou ler todos, senão a gente vai gastar bastante tempo, tá bom? Cada uma já recebeu aí um recadinho. Mas eu vou ler, pode passar, Kaique, o que eu deixei aqui no slide. Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que assim, a primeira palavra que a gente pensa quando fala de mãe, às vezes é cansaço, né? Cansaço físico, cansaço de falar, cansaço de repetir, cansaço emocional, cansaço de planejar, né? E aí, o que a gente faz com esse cansaço? Segundo Mateus, descansa em Deus, né? Pode passar, Kaique. E aqui eu vou fechar dando algumas sugestões. Apoio, né? O que a gente faz com esse cansaço? 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos nos apoiar, né? Eu falo na minha maternidade, como fez diferença conversar com amigas que são mães, com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, né? Trocar isso, né? Esse apoio, esse amar uns aos outros. Eu tinha uma amiga que ela falava, olha, cada semana vai ser uma fase diferente, mas passa. E quando ela me via muito cansada de ela, calma, vai passar, está quase passando. Não é? Esse apoio, esse amor é tão importante. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, praxares. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orem uns pelos outros. Peça para o teu companheiro, ore por mim, ore por ele, converse com a tua família, com uma amiga, uma colega de igreja, o seu líder, sua líder, né? Orem uns pelos outros. Pode passar, Kaique. Tenha um tempo para Deus. No meio da loucura, do caos, de tentar dar conta de tantas demandas, por vezes que a gente abre mão rapidamente do nosso tempo para Deus, né? Pode passar. Meu filho me achou. Tenha um tempo para si. Eu falo que a gente nasce a mãe e a gente esquece que antes de ser mãe a gente é uma mulher. E que a gente gosta de algumas coisas, que a gente precisa de coisas, né? E isso se some por anos, né? Tem mães que eu atendo que o filho está com 17, 18 e não tem nenhum momento para si, nem lembra mais do que gosta, se bobear, não lembra nem mais o que fazia, sabe? Se desconecta. Lembra do ninho vazio? Se ao longo dos anos eu permito ter tempo para mim, fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que é importante para mim, esse ninho fica muito mais fácil, porque eu ainda existo. Não é só a mãe. A Marla existe, a mulher existe, né? É desafiador. Eu falo, eu que tenho um de 2 anos, eu falo, meu Deus do céu, onde é que eu vou fazer qualquer coisa para mim, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, tanto como mãe, quanto quando psicóloga de mães, é que quando a gente se cuida, a gente é uma mãe muito melhor. Aquela meia hora que você gasta numa caminhada, aquela 1 hora que você vai na academia 1 vez por semana, aquele café que você toma com as amigas a cada 2 semanas, né? Te faz ser uma mãe melhor. Você fica muito mais paciente na hora que o menino se joga no chão, você fica mais tranquila por uma noite mal dormida, porque você existe, você ainda está lá, né? Eu falo, não coloquem a meta irreal, de eu ter o autocuidado perfeito, você é uma diva maravilhosa. Às vezes não vai dar. Mas pausas para respiro. Quando a gente está nadando, a gente não tem aquela pausa que a gente levanta a cabeça e respira? Quando a gente está na maratona, às vezes não pega ali uma água. Pausas para respiro, mesmo que seja um banho. Eu falo, para mim, é eu chegar em casa e ter 10 minutos sozinha, sem Felipe, sem mãe, isso desde que a gente casou, né? Só depois da maternidade. Falo, ó, pelo 15 minutos, pelo menos eu tomo banho, aí a gente pode conversar, senão eu não consigo nem processar o que você está falando. Nem todo dia eu consigo, com um filho de 2 anos, mas faz diferença. Próximo. Tenha um tempo para o casal. Uma coisa que eu vinha conversando com a minha mãe mesmo, né? Às vezes você não vai conseguir sempre, mas você consegue a cada 2 semanas, você consegue uma vez por mês ter um tempo para vocês, um dia para vocês fazerem algo, em qualquer fase da vida dos filhos, mesmo quando eles estão fora de casa, né? Façam coisas programadas. Próximo. Dedique seus filhos a Deus e aponte-os no caminho que eles devem seguir, e os valores que eles aprenderem com você estarão com eles por toda a vida. Então, dedique os seus filhos a Deus. Os nossos filhos não são só nossos, não devem ser. Dedique a Deus. Próximo. E lembre-se que desde o ventre materno eu dependo de ti.
Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Então, desde que nós estávamos na barriga da nossa mãe, nós dependemos de Deus. Quando nós nos tornamos mãe, isso não muda. Nós temos que continuar dependendo de Deus. E aí, gente, para fechar, eu queria pedir para a gente fechar com uma oração. Lembra do apoio? Eu queria que vocês fizessem duplas. E nessa dupla, a gente vai ter um momento para orar uma pela outra, sendo mãe ou não sendo mãe, tá? Às vezes, quem não é mãe, ore pela mãe que você vai segurar a mão, né? Quais são suas angústias, quais são os seus anseios, quais são os seus desafios hoje. A mãe do menino mais velho vai estar com desafios muito diferentes da Marla, né? Da mãe do Piquituchinho de 2. Mas ore pelos seus desafios, peça essa oração, ore pela outra mãe que vocês estiverem juntos. Vamos lá? Amém. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, não é? Esse Deus que nos traz esse refrigério, esse Deus que mexe lá no nosso interior, não foi, gente? Pelo menos no meu, a palavra, o louvor, tocou profundamente, tá? Então, eu quero fechar esse momento, que agora nós vamos descer, para que possamos lanchar, vai ter o sorteio dos brindes, entrega das lembranças. Eu queria repetir aqui o que eu coloquei no início. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que a gente não se esqueça que precisamos conversar com o nosso Deus. E é o que eu falei lá no início, que este mundo traz tantas situações para tirar o nosso sossego, não é? A nossa paz. Mas quando a gente se liga a Deus, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, parece que tudo se acalma, não é? Independente do que esteja acontecendo. Amém? Então, vamos orar agora para que possamos descer. Querido Deus, neste momento, Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse encontro que o Senhor marcou com cada uma de nós, neste local, Pai. Sabemos que o Senhor falou através da voz de tantos que aqui estiveram à frente, pessoas que estão sentadas, recebendo aquilo que o Senhor tem para cada uma, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que Tu possa prosseguir a boa obra no nosso coração, Senhor. Deus nos ensina a ser uma mãe de excelência, uma mãe paciente, uma mãe que confia no Senhor, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Entregamos nossos filhos a Ti, Senhor. E Te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Pai. Eles têm temperamentos diferentes, Senhor. Eles têm anseios em relação à vida e olham a vida de uma forma diferente um do outro. Mas, Senhor, Tu és o Deus, Tu és o cuidador, Pai. Tu és o que cuida, Senhor. Tu és o que orienta, Senhor. Pedimos que oriente nossos filhos, Senhor, para que eles possam caminhar sempre no caminho bom, Senhor. Deus, aqueles que estão desviados do Senhor, meu Pai. Deus, trabalha o coração, meu Pai. Traz a salvação, Senhor. Revigora, Senhor Deus, a Sua presença na vida dos nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que aonde que eles estiverem andando, o Senhor está cuidando. Os anjos do Senhor estão ao redor deles, como fala o Salmo 91, Pai. E nós Te louvamos nessa noite e agradecemos, Senhor. Deus, e nos ensina, Paizinho querido, a sermos essa mãe que o Senhor quer que sejamos, Pai. Essa mãe que confia no Senhor, essa mãe que coloca todos os anseios diante de Deus. Aqui foi falado da mãe que tem um filho pequeno, a mãe que tem um filho adolescente, a mãe que tem um filho adulto, a mãe que os filhos já casaram.
E agora vem os netos, Senhor, que também é bênção na vida dos avós, meu Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos e já dizemos, Paizinho querido, que continuaremos sendo essa mãe que o Senhor quer que cada um de nós sejamos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Pai.